Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos para mais uma aula de ciências, onde a gente vai continuar vendo a classificação dos mamíferos. Vamos ver as últimas 5 ordens que a gente precisa ver ainda aqui no livro e vocês vão gostar bastante desses outros animaizinhos, então bora lá! Dando sequência onde a gente tinha parado, nós vamos ver agora em primeiríssimo lugar a ordem dos ungulados. Os ungulados, galera, são os mamíferos herbívoros que possuem casco nas patas. E como foram colocados muitos animais aqui, eles dividiram essa ordem em 2 outras ordens. Mas eu não vou me deter muito nelas não, vamos apenas mencionar quais são então os bichinhos que ficam dentro dessa ordem ungulados. O que vocês precisam entender é que existem bichinhos que têm cascos ímpares e cascos pares. Então essa é a única diferença. Ah, e uma curiosidade é que os mamíferos que possuem chifres também fazem parte dessa ordem, só que o chifre não é uma característica que é comum a todos eles. Então dentro dessa ordem nós temos o cavalo, a girafa, o boi, a zebra, o camelo, rinoceronte, anta, hipopótamo, porco e por aí vai. Veremos agora os animais que fazem parte da ordem dos primatas, e esse é muito fácil, né, gente? Os primatas são aqueles animais que conseguem andar pelo menos um pouquinho sobre as 2 patas traseiras e ficar levemente ereto. Eles possuem mãos e pés, cada um com 5 dedos, e por causa disso eles também conseguem manusear objetos com bastante facilidade. E nós temos então aqui aqueles bichinhos que todo mundo já conhece também, que são os macaquinhos. A maioria dos macacos eles gostam de viver em conjunto, apesar de ter espécies que vivem isoladas. Existem muitas espécies de macacos diferentes, espécies que são maiores e outras que são menores, mas todos eles têm essas características em comum, por isso foram colocados na ordem dos primatas. E ao contrário do que alguns pensam, o homem não faz parte da ordem dos primatas. O homem é o único mamífero que caminha totalmente ereto e, claro, possui outras características inconfundíveis e totalmente distintas dos demais mamíferos. Apesar de apresentar algumas semelhanças com os primatas, o ser humano possui características próprias e únicas. E isso faz com que ele seja muito diferente dos animais que tem nessa ordem e também de todos os demais mamíferos. Próximo grupo de hoje é o grupo dos xenartros. Esse grupo também pode ser chamado do grupo dos desdentados. Sim, existem mamíferos que não possuem dentes, ou que pelo menos têm a dentição incompleta. Como exemplo aqui a gente pode citar o tamanduá, o bicho preguiça e o tatu. E mesmo eles sendo bem diferentes uns dos outros, eles foram colocados neste grupo justamente por terem essa característica na dentição. E aí vocês podem perguntar, mas então como que eles comem? Eles mastigam ou não mastigam? Eles têm, gente, alimentação própria e específica para esse tipo de característica. Geralmente eles vão comer coisas mais fáceis de engolir, de digerir, sem precisar mastigar muito. Coisas pequenas, como alguns insetos, ou mais tranquilas de mastigar, como folhas. A 4ª ordem de hoje é a ordem dos proboscídeos. Neste grupo ficam os animais que possuem os dentes incisivos muito bem desenvolvidos e uma tromba. Só por essa característica aí você já deve imaginar qual é o bicho principal dessa ordem, não é mesmo? Sim, o maior representante dela é o elefante. Ele é o maior mamífero terrestre conhecido e possui esses dentes incisivos muito bem desenvolvidos, que a gente chama de marfim, que serve para principalmente proteção do animal. Apesar do seu grande tamanho e imponência, os elefantes são animais que podem ser domesticados pelo ser humano, mas tem que ter uma habilidade muito especial para isso e bastante cuidado. E lembrando que eles são herbívoros também. E chegamos à última ordem dos mamíferos, que é a ordem dos lagomorfos. Os mamíferos dessa ordem são herbívoros pequenos e eles possuem algumas características em comum com os roedores, como por exemplo o fato dos dentes incisivos crescerem constantemente. Eles só não foram colocados junto da ordem dos roedores porque eles apresentam orelhas muito longas, uma cauda bem curtinha e as patas traseiras adaptadas para saltar. Vocês já devem imaginar do que eu tô falando, né? Sim, os representantes dessa ordem são os coelhos e as lebres. Terminamos aqui, gente. Vimos todas as ordens dos mamíferos, vocês viram como são vários? É porque essa é realmente uma classe muito abundante, existem muitos seres diferentes. E com esses estudos a gente só pode ver a capacidade criativa do nosso Deus de criar tantos animais assim. Por hoje é isso, galera. Um beijão pra todo mundo e até a próxima!